Vamos começar então a aula 2. Eu esqueci de fazer uma coisa aqui na aula 1, que é o seguinte: os retornos que essa ação vai poder fazer. Isso é importante para que no Swagger, que é a documentação, que também é a documentação, assim dizendo, ela possa servir de base para outros desenvolvedores que vão acoplar soluções nessa API possam trabalhar. Então, nós temos uma data annotation aqui que se chama procedure produces response type. O que significa isso? E aqui eu vou passar o type of do nosso objeto, né? Que é uma auction, certo? Pronto. Auction. Aqui de entities, pronto, beleza. Esse vai ser o retorno que o retorno que é possível que ele retorne aqui no 200 ok, que é o nosso ok aqui. E aqui para dizer isso eu tenho que botar status codes ponto status 200 ok. Pronto. Isso aqui vai dizer que eu tenho um retorno que pode acontecer do tipo leilão e que ele pode ser e quando ele acontecer ele vai ser do tipo status code 200. Mas também ele pode ser not found, né? Então tem essa possibilidade. Se o nosso use case não retornar nada, você tem que fazer aqui uma validação. Se o result is null, isso aqui dá no mesmo de colocar igual a null, tá? Vai ser return no content. Ele não encontrou, então não tem conteúdo para exibir. Então aqui é a mesma data annotation, só que como eu não tenho retorno, não tenho um objeto para retornar, então é simplesmente o status codes ponto no content, né? 204 no content, pronto, tá aqui. Essa partezinha eu acabei esquecendo de colocar da aula passada, que foi o que o professor colocou, tá bem? E adicionar essa validação aqui para que o nosso Swagger possa exibir isso. Vou rodar aqui para poder ver isso na prática, tá? Abriu aqui, abriu lá. A aplicação está subindo. Então deixa eu jogar a tela para cá. Aqui na minha auction, agora, eu posso observar que ele me traz o objeto, um exemplo do objeto que vai vir, que é o meu auction, né? Que tem aqui os detalhes, né? O nome, o ID, o início, o fim e os itens, né? Ele traz um porque é um exemplo apenas. Esse daqui é o nosso 200 success, tá vendo? E isso daqui é a nossa entidade auction representada, né? Com todos os detalhes. E a outra possibilidade é 204 no content. Então, por conta daquela inclusão das data annotations, ele pôde documentar isso daqui para um desenvolvedor que vá acoplar uma solução. Ele consegue olhar esse Swagger e ter uma noção de que tipo de objeto ele tem que passar para essa API, né? Então, essa é a grande funcionalidade. Ele está funcionando como estava antes, então aqui não tem nada de novo. É só incluir isso daqui, que foi uma coisa que eu esqueci. Aqui no banco de dados, a gente tem uma coisa nos itens que são as condições 0, 1 e 2. Né? Ele havia comentado que a princípio era uma coisa que podia ser ignorada, mas isso daqui tem um significado. Né? O 0 significa uma coisa nova, o 1 significa uma coisa em ótimo estado, seminovo, assim dizendo, e o 2 significa que está em condições, mas é perceptível que não é uma coisa nova, né? É uma coisa usada, mas está em boas condições também. Então, a gente tem uma possibilidade aqui, criando um enum. Então, eu vou adicionar aqui um novo diretório, chamado enums, assim.
E esses enums, eles servem para a gente dar mais significado no nosso código. Então eu vou criar aqui uma classe simplesmente chamada condition, que é o nome do nosso propriedade lá no banco de dados. Condition, ok. Isso daqui, ele acaba criando uma classe, então a gente substitui aqui por enum, beleza. Esse nosso enum, ele vai ter, já até me sugere aqui, vou colocar em caixa alta, que normalmente é assim que coloca. É um new igual a 0, nem precisava, eu poderia ocultar assim dizendo os números, mas é bom deixar bem fixo, para o enum ter essa ordem, tá? Deixa eu ver se eu lembro que era new. Deixa eu ver, great igual a 1 e good igual a 2. Pronto, esse é o meu enum. Feito, fechou, beleza. Onde é que a gente vai ver essa informação? A gente consegue ver isso dentro da nossa controller. Ele fez um pequeno exemplo para a gente poder testar. Eu até já anotei aqui separado, vou colar para agilizar um pouco o processo. Se você ou eu do futuro quiser ver com detalhes, é só dar uma pausa e a gente consegue ver aqui. Então, o que esse código faz? Eu criei aqui, só para exemplificar, isso aqui não vai alterar em nada, é um contador de produtos, certo? Esse contador de produtos, ele inicia em 0 e eu vou verificar primeiramente se o meu resultado não é nulo, né? Que o meu resultado pode retornar nulo do que eu recuperei do banco de dados de leilão. E eu vou varrer os itens desse leilão, verificando a condição deles. E aí, com essa informação, isso tudo é para quê? Para poder verificar aqui, ó, não pode ser atribuído a operadores do tipo int, condition. Identifiquei aqui o que eu fiz de errado. Na verdade, não fiz de errado. Eu esqueci de substituir a informação aqui. Condition é um inteiro. E o new, apesar de representar um inteiro, ele é do tipo condition. Então aqui, ele não é int mais. Apesar de no banco de dados permanecer assim. Ele é condition. Ele é do tipo do enumerador. Pronto. Então agora os dois são do mesmo tipo e os dois representam um número, né? E aqui tem um contador mais. Esse exemplo aqui é só para mostrar a utilidade do operador enum, que é basicamente o seguinte: para uma pessoa que não conhece a aplicação, chegar aqui e colocar aqui, ó, um 0, a pessoa vai falar item condition é igual a 0. O que significa 0? Não tem significado, né? Então, com o enum é muito mais elucidante, é muito mais didático para que a pessoa olhe e fale, bom, eu estou verificando o item, o if é uma condicional, né? Então, eu estou verificando essa leitura que a gente vai fazendo. Eu estou verificando o quê? Um item tem um atributo de condição e eu estou verificando se ele é igual a uma condição de novo. E condição de novo é igual a 0. Então, o 0 que eu vejo no banco de dados significa novo. É um jeito de ter um próprio significado. Isso daqui não tem aplicação nenhuma na nossa API. Mas para efeitos visuais, eu vou colocar essa linha aqui, que é um debug, que só vai aparecer no meu output aqui do Visual Studio. Que ele vai ver o seguinte, ele vai fazer o contador aqui de produtos e vai ver quantos produtos novos existem da lista de produtos. E aqui eu verifico quantos produtos eu tenho na minha lista, tá? Do meu leilão. Então eu vou rodar isso aqui. Ok. Pronto. Observe que vai aparecer só aqui no meu output, aqui na saída, tá? Isso aqui não vai ter efeito visual aqui no Swagger. Basicamente eu vou fazer a mesma requisição até então. Tryout, execute. Executou, olha só aqui, 3 de 7 são novos. Basicamente para isso.
Então, é só um jeito da gente poder dar utilidade para o enum. É claro que numa aplicação maior é muito útil. Mas para efeitos aqui, isso aqui é meramente um comentário. Não precisamos disso aqui, era só um exemplo. Tá bom? Aplicação, a gente tem aqui agora uma coisa interessante, que a gente começa a incluir outras controllers. Então, vou adicionar aqui uma nova controller. Ela vai ser do tipo API, vazio. E ela vai se chamar offers. É offer controller, né? De offers. Observa que, apesar deles virem do mesmo pacote, que é o MVC, o controller base e o controller, a gente tem uma situação que quando eu crio com um template de API, ele coloca esse API na frente. No nosso caso, não é preciso, apesar de ser uma API, eu não preciso explicitar aqui. E ele é controller base. Deixa eu verificar aqui no auction, controller base também. Maravilha. Então, aqui eu boto um ponto e vírgula para diminuir o alinhamento. Perfeito. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Como aqui é uma coisa que visualmente nós percebemos que é igual esse route controller e API controller com o nosso auction controller, e os dois fazem isso. Existe uma maneira interessante de fazer isso, que é ter uma controller base, apesar de ter a controller base nativa do MVC. Então, a gente vai criar aqui uma outra controller, que vai ser a controller base da nossa aplicação inteira. E se eu precisar adicionar futuramente mais coisas, como validação e tudo, eu posso afetar apenas essa, ela vai replicar para todo mundo que herda dela, né? Esse é o princípio da herança, né? Então eu vou chamar de Rocket Auction Controller Base. Beleza. Esse cara aqui, então, ponto e vírgula de novo, ele é basicamente a mesma coisa. Eu vou tirar isso daqui. E ele herda de controller base. Perfeito. O que eu vou mudar? O que vai mudar aqui? Eu vou apagar isso daqui da minha controller de offers e vou apagar da minha controller de auctions. Beleza. E ao invés de herdar de controller base, eu vou herdar da classe que eu acabei de criar, que é o Rocket Auction Controller Base. Pronto. E aqui também vai herdar de Rocket Auction Controller Base. Perfeito. Todo mundo herda daqui. Já aparece aqui duas referências, né, para os dois que herdam dessa Controller Base. E ela basicamente não tem nada. É só isso. É só para eu não repetir isso daqui. Mas se eu quiser aplicar um filtro, alguma coisa futuramente, eu tenho essa possibilidade. Então, eu diminuo a dependência e a repetição em outros arquivos. Bom? Alright. Então, isso aqui já está feito, finalizado. Acho que agora nós podemos continuar para a nossa offer. Tá bem. O que a offer controller vai ter? Ela vai ser o nosso registro de ofertas no item do leilão. Então, para isso, nós vamos usar um HTTP post, que é para nós recebermos, né, do nosso pedido. E o nome dela vai ser Create Offer, né, que é um nome muito comum. Public iAction Result Create Offer. Tudo bem. E aí, aqui a gente vai receber um inteiro, que é o ID do item ID. E o que a gente vai fazer com isso? Vamos... a princípio aqui eu vou botar só um return created. Abre e fecha. Pronto. Não, create offer não. Created. Pronto. Então, a exemplo do que a gente viu lá no outro, vou aproveitar e já vou fazer isso logo. Na nossa Auction Controller, eu vou colocar aqui esse cara aqui. Vou copiar isso aqui. O que ele vai retornar?
ele vai retornar um created. Produce response type. E aqui eu vou botar um status codes.created 201 created. Só para ficar mais completa a nossa documentação. Tá bom? Tudo bem. Aqui não vi nada de interessante. Eu preciso de receber essa informação. Para isso eu tenho que colocar uma rota, né? Eu vou botar um route. E nessa rota eu tenho que dizer o que eu vou receber. Eu vou receber um item ID, que é o mesmo nome que está aqui, tá vendo? E esse cara, ele vai vir pela rota. Então eu tenho uma outra annotation aqui, que é o from route. Ok. Bom, deixa eu ver. Eu acho que nossa aplicação vai ler todas as controllers, vai identificar essa controller. Vou rodar para a gente ver se está tudo certo. Vamos lá, vamos dar uma conferida no Swagger. O Swagger já abriu aqui e ele já abriu uma nova seção, assim dizendo, de offer, né? Post offer, vou botar um breakpoint aqui só para ver se a informação está chegando como deve ser. Então vou colocar aqui um 3 e executar. O nosso item está chegando aqui, o 3, perfeito. Ele vai retornar um created. Ok, fez nada. Mas era o que nós esperávamos, um 201 created. Um response e tal, ok. Tudo certinho. Então, vamos prosseguir, fazer uma coisa útil com isso aqui, né? Para isso eu tenho que criar mais algumas entidades aqui que vão representar a minha requisição e a minha resposta. O professor, né, fez uma separação em pastas aqui, chamou Communication. E dentro de Communication nós temos uma outra seção que são os Requests e os... Botei só Request no singular. Requests e os Responses. Tá. Responses. Perfeito. Então, a gente aqui vai precisar de um request porque nós temos o item do nosso leilão para fazer. Então, eu vou adicionar um novo item e ele vai se chamar request create offer JSON. Ele vai representar o JSON do que nós estamos querendo criar. Adicionou, vírgula. Então, o que a gente vai fazer aqui? Esse cara basicamente vai ter o que nós temos em banco de dados na tabela de ofertas. Nós temos aqui o ID, né, o ID, o created on, o price, certo, o item ID e o user ID. Perfeito. Nós vamos ter isso, mas o que interessa aqui é só o price. Então eu vou fazer uma prop que vai ser um decimal. Quando nós falamos de dinheiro monetário, né? Pelo menos eu acredito que só tem esse. Nós utilizamos o price, o decimal. E aqui tem um price, ok. Eu só preciso disso. Na vida real nós temos muitas outras propriedades que vão representar o objeto, mas no caso do projeto aqui só tem isso. E aí eu vou receber esse cara. Tá. Agora que eu criei essa entidade, request create offer JSON. Ele vai ser o meu request. Tem a sugestão aqui, tá? Tudo bem. Para que isso aconteça, eu tenho que criar um objeto de oferta. Eu ainda não tenho isso aqui e também não tenho isso na minha DBContext. Então, para representar o objeto que nós temos em banco de dados, eu tenho que criar uma entidade offer. Okay. Então, uma public class offer, o que ela vai ter? Ela vai ter um ID,
Vamos lá, prop ID. Ela vai ter prop. Ela vai ter um datetime. Que vai ser o created on, a data da criação da oferta. Ela vai ter um preço, obviamente, porque é o que interessa para o item. É um decimal price. Vou arrumar isso daqui. Nós vamos ter mais uma prop, que vai ser um inteiro, que vai ser o ID do item, item ID. Nós vamos ter mais uma prop, aqui, prop, que vai ser o ID do user, que está fazendo essa oferta, né? Ok. Então, a entidade criada, eu preciso dela representando aqui no meu DB7, tá? Então, vai ser um public, a exemplo do que o outro, DB7 de offer. E vai se chamar offers. Eu já tinha me sugerido aqui, e bem sugerido. Pronto, offers. Bom, isso confere com o nosso nome aqui do banco de dados, offers. Tá? Aproveitando o gap que nós vimos em item, que tem um nome diferente de items, o offer vai seguir a mesma linha. Então eu tenho que botar aqui a mesma data annotation de table e é, entre aspas, offers. Muito bem. Só para a gente não ter problemas futuros. Já tenta ir mitigando ele daqui. Bom, meu context a princípio é isso. Deixa eu conferir aqui. Certo. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Create offer. Deixa eu ver aqui. Quanto tempo já? 24. Tá errado isso aqui. Não é possível. Não é possível. 24 minutos já. Tá bom. Perdi aqui. Desculpe. Cadê minha controla de offer? Tá, o exemplo que ele fez agora relatava que a gente também precisa... Ah, tá. Então, seguindo aqui, eu tenho que colocar de onde que eu estou recebendo para auxiliar também o meu Swagger. From body, né? Tá vindo do corpo da minha requisição. Eu vou deixar o breakpoint aqui, a princípio não tem nada. Vou salvar. Vou rodar isso aqui para eu poder ver o preenchimento, tá? Já abri aqui o Swagger. Nós temos aqui a offer. Try it out. Agora a gente só tem um price aqui dentro. Eu vou colocar que o price é 600. E o item que me interessa é o item número 4. Tá bom? Vou executar. Vou olhar meu request. O request tem aqui o price. A única propriedade que ele tem, 600. O item é o 4. Perfeito. Está vindo como tem que ser. Concluindo aqui, eu consigo ver uma coisa interessante, que é o curl, né?
Para quem trabalha com Linux, já deve ter visto isso aqui algumas vezes. É um comando, assim dizendo, que você consegue navegar e recuperar informação na internet. Nas aulas, na aula 2, ele começa a introduzir o Postman, que é essa ferramenta aqui, muito legal. Essa ferramenta, eu vou até excluir aqui, discard changes, não me interessa. Essa ferramenta aqui, ela é... Vou botar aqui. Nessa aula ele introduz o Postman, que é uma ferramenta para fazer requisições, HTTP, GET, POST, DELETE, todos os verbos HTTP para as nossas APIs e requisições em geral. E aqui tem um negócio muito legal, que é o seguinte: eu posso criar uma nova request aqui, HTTP, e o Postman já me dá um curl, né? Se eu olhar aqui o curl, eu copiar ele, quando eu faço um paste aqui, ele monta para mim tudo que eu preciso. Já colocou a offer com o ID 4. Se eu olhar o body, já está criado um body com o price de 600. E eu posso agora mandar minhas requisições por aqui. É a mesma coisa que o Swagger. Chegou aqui a informação como deveria ser. Perfeito. Então agora, a partir de agora a gente vai começar a usar o Postman. Depois a gente vai voltar para o Swagger. Mas nós temos essa opção, que é a opção que o mercado normalmente usa. Tá bom? Porque aqui a gente consegue salvar e tem outras coisas. Aqui a gente consegue ter tokens, autorização, tudo já organizado. Nós conseguimos exportar bibliotecas e collections, assim dizendo, de requisições. Então você consegue criar uma pequena organização para poder partilhar isso entre os desenvolvedores. É claro que o Swagger também vai ser muito útil. Retomando aqui, agora a gente precisa efetivamente consultar o banco de dados para poder gravar a informação da oferta, né? Então, tudo que envolve de fato uma ação, a gente precisa do nosso use case, né? Então aqui, auction, get current, agora eu vou adicionar mais um diretório que vai se chamar offer, e aqui vai ser um outro diretório, create offer. Beleza. E aqui a gente vai ter finalmente um item, um arquivo que vai se chamar create offer use case. Pronto, beleza. Então, nosso create offer use case, o que ele vai fazer? Ele vai recuperar ele vai gravar no nosso banco de dados, né? Recuperar. Então nós temos aqui uma private, uma public, não private, public, void, execute, e esse cara ele vai receber o item ID, que é um int do item ID que recebemos lá no nosso controller, e vai receber aqui o request create offer, ok, e ele vai ser o meu request. Perfeito. O que eu vou fazer aqui? Eu vou precisar de uma instância do meu repository, que vai receber um new auction db context. Pronto. Ok. Agora o meu repository, ele já tem a offer, né? Uma entidade offer. Eu já fiz a referência dela aqui. Está criada aqui offers. E o que eu vou fazer? Aqui eu vou precisar de um objeto do tipo offer.
que ele vai ser do tipo offer, que é aquela entidade que eu criei há pouco. E aqui ele vai perguntar o ID. Nós não vamos preencher o ID, porque o ID vai ser gerado pelo banco de dados. É uma propriedade aqui que ela é... Cadê? Deixa eu exibir aqui. Offers, colunas. Ela é autoincremento. Agora... offers, item... Aqui são chaves estrangeiras. Primary key. Chave única da coluna. Então, ele vai ser minha primary key e vai ser gerado automaticamente pelo banco de dados. O que eu vou preencher aqui vai ser o created on. Eu acho que ele não identificou a minha offer. Vou colocar aqui entities created on. Beleza, agora ele identificou. Vou botar um ponto e vírgula aqui. O que vai ser o meu created on? Vai ser o meu datetime now. Perfeito. O item ID vai vir por parâmetro. É o item ID que eu tenho ali em cima. O price vai vir do meu request. Então, dentro do request, eu tenho ponto price. Perfeito. E o user ID, que vai vir da minha user. Eu ainda não tenho ela criada. Eu vou fazer isso agora. Mas quando tiver, vai ser user.id. Pronto. Ele vai ficar reclamando porque não existe. Tá bom, já a gente chega nessa parte. O repository já tem aqui addOffer. Pelo tipo, ele já vai inferir em qual tabela que ele vai inserir, porque tem um DB7 que dá match com a minha entidade. E vou fazer repository save changes. E eu vou retornar eu vou retornar o ID da offer que vai ser criado. .id, que é para ter uma referência lá. E eu vou inclusive mudar aqui para ID, porque o retorno estava void. ID int. Né? O retorno estava void até então. Bom, agora eu preciso desse user. Tá. Como é que eu vou recuperar esse user? Eu preciso que essa informação venha do utilizador, do usuário que está autenticado na aplicação. Essa aplicação até então não trazia nada relacionado à autenticação. Então, o professor exibiu uma coisa muito interessante. Simples, mas para efeitos didáticos, vai ser um token, que não é bem um token, é um base 64. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar aqui na tabela de users. Eu tenho aqui o cristiano@cristiano.com. Vou copiar essa informação. E eu vou entrar no site aqui, que é o encoder e decoder base 64. Tá bom? Vou colar aqui, cristiano@cristiano. Ele tem que estar selecionado encode. Vou mandar ele encodar. Ele criou essa string base 64 para mim. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Agora eu preciso criar uma verificação para ver qual o utilizador que está logado. Para isso eu vou criar um filtro. E esse filtro vai ser responsável pela autenticação dos usuários. Tá? E já a gente volta aqui nessa parte. Lá na minha controller de ofertas, é preferível, né, que uma pessoa que faça uma oferta ela esteja cadastrada no sistema, porque senão eu não consigo fazer essa referência aqui na oferta. Eu preciso saber quem é o utilizador, o ID. Quando eu clico aqui, ele referencia minha tabela de usuários. Perfeito? Então, o que eu vou fazer? Vou criar um filtro que trabalha como um middleware, que um filtro é um middleware. E esse filtro vai fazer essa autenticação, entre aspas, com
um encoder 64 do e-mail do utilizador. Então, beleza. O que a gente vai fazer? Vamos criar uma pasta aqui chamada filters. Pronto. E dentro de filters, vou criar um novo método, uma nova classe aqui, chamada Authentication User Attribute. Essa classe, o que ela vai fazer? Essa classe, ela vai herdar de um Authorization Attribute. Authorize, né? Authorization. Sempre boto Authorize Attribute. Perfeito. E ela vai implementar a interface Authorization Filter. Estou criando um filtro. Ok. Então, dando Ctrl ponto aqui, ele me pede para implementar essa interface, que é o onAuthorizationContext, né? O que eu vou fazer? O professor, ele ofereceu a ideia de utilizar um try-catch. Eu já vou fazer de cara um try-catch porque aqui já vai envolver uma possível exception, tá? Então, o tratamento de exceções também vai ser um item aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu primeiro preciso recuperar do meu HTTP context o token que vai vir, tá? Esse token vai ser informado aqui, se eu usar o Postman, por exemplo, eu tenho um authorization, normalmente a gente usa o bear token, e aqui está, vou até colar, a string representando aquele e-mail, tá? A princípio nós não estamos usando ele para nada, eu posso mandar uma requisição aqui, se a aplicação estivesse rodando, ele vai lá, bater, voltar e ignorar completamente o token. Agora a gente vai usar porque eu vou acionar o filtro, tá? Então, primeira coisa, eu preciso de um método que vai servir só dentro desse escopo desse filtro. Então, vou botar ele como private e ele vai me retornar uma string. E o que ele vai fazer vai ser, ele vai me dar o token, que é basicamente aquela string base 64, tá? Vou chamar de token onRequest. Ok. O que ele vai ter? Ele vai receber por parâmetro o HTTP context e vai chamar ele de context. Tá bom. Que é a mesma coisa que eu tenho ali em cima. Beleza? Abre e fecha. Então aqui eu vou receber um token. Var token recebe o que? Desse método token onRequest. E eu vou passar para ele o meu context daqui de cima. Beleza. Não é bem um context, é o HTTP context, que é um objeto dele. Tá. Agora é do mesmo tipo, tudo certo. Tá bom, eu tenho que retornar uma string. O que a gente vai fazer? Com essa informação em mãos, eu vou fazer uma nova recuperação, assim dizendo, do cabeçalho que vem daqui, do authorization. Authorization nada mais é do que mais um cabeçalho que vai ficar aqui. É como se tivesse aqui, do authorization, aqui, ó. Ele está aqui, ó. Quando a requisição chegar, apesar da gente ter essa interface separada aqui do bear, ele vai ser enviado no cabeçalho. Então, por isso que eu estou usando isso aqui, ó. Então, eu vou botar authentication recebe o que? O meu context, ponto. Eu tenho um request, ponto. Headers, ponto authorization, ponto toString. O que acontece? O authorization, ele é um string value. Ele é um outro tipo de dado, não é bem uma string. Eu posso usar o toString para poder me retornar do jeito que eu quero. Maravilha. Se isso daqui não vier vazio, então quer dizer que eu tenho um token e eu vou poder extrair dele a informação que eu preciso.
Aqui eu vou fazer um return authentication, que já é um string, né? Já vai atender ali o critério. Mas eu vou fazer uma substring onde eu quero remover esse começo, que é o bear. Se eu olhar aqui, ó, aqui, eles estão escondidos, ele vai retornar isso aqui para mim, ó, bear, espaço, y, blá, blá, blá. Então eu quero remover justamente isso, o bear e o espaço. Então eu vou escrever bear, não bear, espaço. E tem um pequeno truque, que é uma short syntax para isso, que eu vou pegar o length, que é o tamanho dessa string, que vai vir aqui dentro de authentication, tá? Porque o que ele está fazendo aqui é ver o tamanho dessa string, calcula para mim o tamanho dela, e eu quero que crie uma nova string a partir desse ponto. Então ele vai calcular aqui, que aqui tem 7, então do array 7, da posição 7 para frente é o que eu quero. Então ele vai me retornar exatamente o do y para o final, que é o que me interessa. Maravilha. E aqui eu tenho que fazer uma validação. Se esse authentication aqui, ele é uma string, certo? Se ele for nulo ou empty, eu tenho que tomar alguma ação. Deixa eu botar aqui esse parênteses que eu não coloquei. Tá, se ele for nulo ou empty, eu quero que ele lance uma exceção dizendo que o token não está aqui. Esqueceram de colocar o token. Então ele vai ser um throw new exception, e eu vou escrever que o token foi esquecido, is missing. Ponto e vírgula. Tá, como eu posso lançar uma exceção, é interessante eu ter o block try catch, porque aqui ele vai conseguir tratar a exceção. Daqui a pouquinho a gente vai incrementar isso daqui. Tá bom, agora eu tenho o meu token aqui em mãos e eu tenho que descodificar ele para verificar o e-mail que está escondido ali. Então eu vou botar uma nova variável chamada e-mail e aqui eu vou criar um método chamado from base64, que é o que eu tenho aqui, to string, né? E eu vou passar o token, que na verdade é um e-mail disfarçado. Vou dar um Ctrl ponto aqui e eu vou pedir para ele criar para mim isso aqui. Maravilha. Ele vai me retornar uma outra string, que vai ser o meu e-mail, né? Então eu posso mudar aqui para string. O que esse cara vai fazer? Eu tenho um método nativo do nosso .NET, que é, aqui eu vou botar uma variável com nome de data, e ele é o convert. O convert, ele é do system, ele é praticamente uma biblioteca, assim dizendo, com várias funcionalidades. Ele converte todo tipo de dado, né? Ou grande parte deles. Ele já até me sugeriu aqui, ó, from base64 string token. É exatamente isso que eu quero. Então esse aqui é um método do system, que está dentro da classe convert, e ele vai fazer para mim essa conversão, que vai me retornar basicamente o nosso e-mail. O caso é que ele me retorna um array de bytes. E eu não quero um array de bytes, eu quero uma string, né? Então aqui já no return, já posso fazer um system.text.encode o TF8. Olha só como ele é caprichoso com a gente. Então ele já vai fazer esse encoding para transformar isso numa string, que é o que de fato me interessa. Então aqui eu vou ter um e-mail, show de bola. E agora eu vou ver se esse e-mail existe na minha base de dados. Porque senão você pode colocar um e-mail que não tem nada a ver com a minha base de dados, então você não é apto a estar dando lances, né? Se for um e-mail fora de um desses três, não é para permitir que a pessoa execute ali o envio do lance. Então para isso eu vou precisar mais uma vez do repository. Repository vai ser uma nova instância de auction rocket. Beleza? Ah não é auction rocket, é auction db context. Auction db context. Agora eu fiz o import certinho. Maravilha. Então
o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma validação se ele existe. var exists, existe, repository, ponto. Agora, eu não tenho uma entidade user lá. Eu preciso, inclusive, atualizar isso aqui. Aqui eu preciso incluir no meu DB7 um user. DB7 user. User secrets, não, rapaz. User. Ponto. Eu não, claro, não tem uma entidade de user criada, então adicionar uma nova entidade. User. Ok. O que a minha entidade user tem? Ela tem basicamente 3 propriedades. AD é uma prop int id. Tenho mais uma prop string name. E aqui eu já aproveito para fazer um string empty para evitar essa e um string e-mail. Muito obrigado. Que é igual a mesma coisa. Cadê o string? Ponto empty. Pronto. Essa daqui é a minha entidade. Perfeito. Fechou. Agora eu tenho ele aqui. E aqui vai ser users. Get set. Beleza. Então agora eu tenho no meu DB7 isso aqui. Eu posso explorar users. Pronto. Muito bem. Isso que eu estava precisando aqui. Então eu quero verificar se ele existe. Então eu uso uma expressão n que vai me retornar um booleano, se existe ou não. Um user, que vai estar representado pela letra U aqui, com o e-mail igual ao e-mail que eu acabei de descodificar do nosso base 64. É isso aqui. Beleza. Se ele não existir, se ele for um e-mail inválido, for um e-mail que não consta na minha base de dados, o que eu vou fazer? Eu uso exclamação para inverter o booleano, tá? Então, se ele não existe, eu vou fazer com que o recontext.result receba um new unauthorized object result. Tá aqui. Beleza. E a mensagem que eu vou passar para ele é email not valid. Pronto. Agora, se acontecer uma exception, como eu estava falando ali em cima, eu tenho que fazer a mesma coisa. Mandar um novo objeto como esse na exceção, que ele vai dar uma resposta. E esse objeto aqui, ele vai mandar simplesmente o meu exception message, que está aqui dentro desse objeto de exception, tá? Message. Que basicamente vai ser o seguinte: se acontecer, por exemplo, um problema nesse token aqui e ele vier nulo, ele vai lançar uma exception. A exception é o objeto superior, assim dizendo, que vai cair no catch e vai ter essa mensagem token is missed inside, né? Vai estar por dentro. Então, quando eu explorar esse unauthorized object na resposta, ele vai mostrar essa mensagem aqui dentro, caso aconteça. Pronto. Aqui, eu acredito que o nosso filtro está completo. Acredito que seja isso. E esse filtro vai ser aplicado aonde? Bom, aí aqui a gente tem algumas opções. A minha Auction Controller, é interessante que ela seja vista por várias pessoas. Tudo bem. A oferta não é interessante. A oferta precisa ser protegida, né? Posso fazer isso porque vai inclusive quebrar o meu banco de dados, que eu tenho a informação por uma chave estrangeira de usuários. Então eu preciso dessa informação lá. Então eu posso colocar o filtro aqui em cima desse endpoint. Mas eu também posso colocar ele
em cima de todas as minhas controllers. Aqui, eu posso adicionar o filtro aqui. Eu vou colocar o filtro só em Auction, que é o que eu preciso por agora. Tá? Como é que eu faço isso? Eu tenho que usar uma outra annotation chamada Service Filter. Beleza. E o tipo dela, type of, vai ser o nome da minha authentication, do meu filtro que eu acabei de ver. Authentication user attribute. Authentication. Bom, pelo jeito não reconheceu. Authentication. Tá. Eu escrevi errado o meu Authentication User Attribute. Então, aqui eu preciso desse tipo aqui. Então, deixa eu copiar daqui, porque por algum motivo ele não está reconhecendo. Agora, perfeito. Então tá, agora ele vai passar por esse filtro. É o meu middleware que vai fazer esse processo aqui de autenticação. Então, eu preciso também registrar ele na minha program, nos meus serviços. Então, o que eu tenho aqui já adicionado? Eu não tenho nada personalizado aqui. Então, vou fazer um builder.services.addScoped. Vai ser para esse escopo. E vai ser o meu Authentication User Attribute. Beleza. Esse cara aqui. Perfeito. Então, agora, vamos voltar aqui na minha Offer Controller. Offer Attribute. Perfeito. O que a gente vai precisar aqui? Eu vou testar se isso está funcionando. Tá? Deixa eu só comentar aqui, porque isso aqui está incompleto. A gente vai já voltar aqui nele. Eu só quero ver se ele vai barrar eu não ter um token válido aqui. Inclusive, vou até botar um breakpoint lá no filtro. Aqui no filtro, eu vou colocar bem aqui, ó. Já começar verificando. Tá, o meu Swagger subiu, mas agora eu não preciso mais dele, eu posso usar o Postman. Com o Postman aqui, eu tenho o meu Authorization com esse token. Eu vou modificar o token, vou botar uma letra qualquer para ele falhar. Então tá bom, caiu aqui no filtro, o filtro já está pegando, né? Aqui eu vou entrar no token request, ele vai lá, ele vai buscar a informação e ele recuperou aqui um bear, tá, com todo o texto que eu tinha. Ele viu que o token ele existe, não está aqui, não é válido, mas isso aí já é uma outra etapa. Ele vai recuperar a informação. Então o token aqui no final é só a parte do base64. Beleza. E agora a função base64 vai converter isso daí de volta para string para mim. Se eu pegar o resultado, olha só, como eu alterei ela, o Cristiano, a primeira letra ficou um caractere que não reconhecemos. Então, ele vai pegar e vai fazer o seguinte, verifica aí se tem algum e-mail na base de dados que bata com esse aqui. Ele não vai bater porque esse e-mail não existe, que eu alterei. Então, ele é falso. Falso nega falso é true. Vai dizer que o e-mail não é válido, perfeito. Vai lançar uma exceção e nós vamos poder ver aqui e-mail not valid, unauthorized, que é o nosso 401. Muito bom. Funciona como esperado, tá? Agora eu vou corrigir isso daqui, vou botar o Y novamente e ele vai fazer como tem que ser feito. Eu vou dar um F10 aqui, não vou precisar entrar mais. O e-mail agora veio como tem que ser, cristiano@cristiano.com, perfeito. Esse e-mail, ele existe aqui na minha base de dados, então dessa vez ele vai dar aquele match. E pronto, pulou aqui, não deu exceção nenhuma. Também não vai fazer nada demais, né? Ele só vai continuar e vai retornar no content, porque o nosso controller não está fazendo nada até o momento. Maravilha, mas o nosso filtro de autenticação já está ativo e funcional, isso é o que importa.
Então, continuando aqui, no meu Creation Use Case, está faltando só o meu User ID para eu poder gravar o lance aqui, a oferta no item do leilão. E para isso eu preciso recuperar o utilizador que está autenticado na aplicação. Para que eu consiga fazer isso, eu preciso criar uma service. Então vou adicionar aqui mais uma pasta. Eu vou chamar de services. E aqui eu vou adicionar um novo item que vai ser o meu logged user. Ele vai recuperar a informação do usuário que está logado, tá? Então o que isso aqui vai fazer? Eu vou fazer o uso da injeção de dependência. Isso vai ser tratado mais à frente. Enfim, aqui eu vou ter um método que vai ser, ele vai me retornar um user, que é o que me interessa, um usuário completo da minha entidade, e vai se chamar getUser, já até me sugere aqui, tá? E ele vai pegar esse usuário da instância que eu estou rodando a minha aplicação, que está enviando o pedido, tá? Pelo token. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou precisar novamente do meu repository e eu vou precisar daqueles métodos que eu fiz lá na outra classe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esses dois métodos aqui. Vou precisar deles. Depois a gente vai fazer uma refatoração para minimizar a replicação de código, tá? Então, eu vou precisar desses dois métodos. Eu vou recuperar o meu token da mesma forma que eu fiz lá no outro, var token, e eu vou chamar esse método aqui que é o token onRequest. E eu não vou passar nada para ele. Então eu vou tirar isso daqui, já que eu não vou passar nada para ele. Aqui vai ficar meio quebrado, tudo bem? E depois, o que eu vou fazer com esse token? Eu vou converter ele no e-mail novamente. Então eu vou chamar de novo from base64 e eu vou passar o token para ele. Pronto, ele vai me retornar o e-mail. Tá, mas ele está errado, porque o context não está disponível. Eu vou fazer uma coisa chamada injeção de dependência com a classe HTTP Context Assessor. Ele é um assessor HTTP. Então o primeiro passo é injetar ele aqui. Eu vou até injetar ele antes. Aqui, builder services.http context assessor. Esse cara aqui mesmo. Pronto. Muito bem. Então, com esse cara aqui disponível para ser injetado pelo motor do própria plataforma .NET, eu tenho condições de criar um construtor que vai receber a instância desse assessor e vai me retornar e vai atribuir para minha instância dentro dessa classe. Para isso, eu vou fazer um private read-only, porque read-only, esse read-only ele só permite gravar, apesar do nome, só permite gravar dentro do construtor. E eu vou criar um construtor justamente para preencher ele. Então, esse cara vai ter aqui a interface do HTTP Context Assessor. Beleza. E ele é uma variável interna aqui. Eu vou colocar Content Assessor com um underscore na frente. Perfeito. Ele está reclamando ali porque ele não foi usado ainda. Eu vou fazer um construtor com setor, que é um pequeno snippet. E aqui você percebe que é um construtor porque tem o mesmo nome da classe. Tá vendo? E aqui eu vou fazer com que ele injete um HTTP assessor, que vai ter o nome de assessor, só que sem o underscore na frente.
e eu vou falar que o meu accessor vai receber esse accessor que vai ser disponibilizado pelo motor de injeção de dependência. Show de bola. Como eu só tenho um aqui dentro, eu não preciso disso aqui. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente usar essa anotação aqui, que é a mesma da expressão lambda, mas como ela é em curta definição de uma linha, tá bom? Tudo bem, agora eu tenho um construtor, eu tenho o accessor disponível para mim, para eu poder explorar ele. Então aqui onde está quebrado, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu underline context accessor ponto http context. E esse http context tem um request que por sua vez tem um header, que tem um authorization, que vai ter a informação que eu quero, porque está na requisição HTTP. Ele vai ficar reclamando porque pode ser que ele seja nulo, mas eu tenho certeza que ele não é nulo, então eu posso usar o símbolo de exclamação para forçar o interpretador do Visual Studio a dizer que ele vai ser sim preenchido. Maravilha, então agora eu tenho o meu Authentication, ele vai seguir o fluxo normal, vai fazer a extração do bear da frente, vai retornar aqui, eu vou mandar para cá, ele vai fazer o base 64, vai converter de volta em um e-mail e maravilha. Mas eu ainda não tenho o meu user, né? Meu user ainda não foi recuperado. Para isso eu vou precisar novamente do meu banco de dados, do meu repositório. Então var repository, eu não sei qual é o meu problema, toda vez escrevo esse S no meio. Vai ser um new auction dbcontext. Deixa eu conferir aqui no meu dbcontext se eu tenho o user está aqui. Beleza, é isso que eu precisava. Eu vou precisar recuperar um user. Tá, e o que eu vou retornar? Eu vou retornar um objeto tipo usuário. Então eu vou dar um return no meu repository, que é quem vai buscar, os users, perfeito, ponto first. Aqui ele usa o X, né, como o objeto que representa um user, tá? Então procura na minha base de dados users que tem um e-mail igual ao e-mail que eu acabei de fazer toda essa conversão para estar disponível aqui e comparar. Maravilha, é isso que eu preciso. Então agora eu tenho esse serviço, esse service disponível para mim. Eu vou agora fazer uso dele. Então, deixa eu ver aqui. Tá, eu vou precisar injetar esse cara aqui no meu created. Para isso, eu vou precisar também injetar ele no meu registro de injeção de dependência. Certo? É verdade. Vou precisar. Então aqui no meu program, eu também vou adicionar aqui um builder, service builder, services, add scoped. E agora eu quero o meu serviço logged user, tá, whatever, logged user aqui. Perfeito. Agora ele vai estar disponível para que eu possa utilizá-lo. Posso fechar isso, para que eu possa utilizá-lo aqui. Mas para isso eu vou precisar fazer aquela mesma estratégia, né? Vou fazer um private read only, e agora ele vai ser o meu logged user. Exatamente, logged user com underscore na frente. Faz underscore. Tá. Vou fazer o meu construtor da minha create offer user case, e ele vai receber por parâmetro a injeção dessa instância de logged user da minha plataforma .NET. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, underline, recebe essa instância que vai ser injetada aqui. Maravilha, eu vou excluir isso aqui, vou fazer aquela short syntax para que encurte as linhas. Só tenho uma referência. Maravilha. Então, para que eu preciso disso?
Agora, eu tenho a possibilidade de recuperar a informação do usuário que autenticou na minha aplicação por aquele token que foi convertido no e-mail e foi consultado na base de dados e me retornou a instância. E eu vou conseguir usar ele aqui agora. Então, eu vou fazer um user recebe o meu logged user.getUser. Acabou. Então ele vai entrar aqui, vai buscar o usuário que tá autenticado, vai converter o e-mail, vai mandar um e-mail e vai criar uma instância de user e vai me retornar. Para que tudo isso? Para eu poder preencher essa informação do user ID aqui. E agora eu vou pegar o user ID desse cara. Aqui eu tenho o objeto completo do user. A chavinha de boca aqui significa as propriedades que ele tem. Ele tem 3 propriedades, né? Essas aqui são repetições: ID, name e e-mail. Só me interessa o ID. O name não faz diferença agora. Mas para recuperar a informação ou gravar um novo user, eu vou precisar das propriedades. Perfeito. Então, a princípio, eu tenho tudo isso daqui certinho. Tá. Eu tenho o meu user case agora. E agora eu posso atualizar a minha Offer Controller. Minha Offer Controller, ela vai precisar desse cara. Exatamente. E ele... Deixa eu olhar aqui meu user case. De novo. Isso, eu estou retornando o ID da offer. Maravilha. Então aqui, o que eu vou fazer? Tem um negócio interessante. Aqui a gente está usando o FromRoute para poder identificar o ID do item que eu quero dar o lance. Aqui no FromBody eu estou utilizando o scope, estou utilizando o corpo da requisição para pegar detalhes daquilo que eu quero criar, né, salvar. E eu posso recuperar um serviço utilizando o FromService. Isso aqui. E eu, se não me falha a memória, registrei ele aqui. Eu registrei o log de user. Eu preciso registrar o meu create offer, porque senão eu não consigo recuperar ali. Builder services.add scoped o meu create offer use case. Pronto. Agora com isso aqui disponível para que eu possa injetá-lo aqui, ele vai ficar disponível para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui colocar o nome do meu use case, create offer use case. Maravilha. E aqui ele vai ser o meu use case. Pronto. O que eu vou fazer com isso agora? Agora, tudo aquilo que eu estruturei, quando chegar na minha controller, vai simplesmente chegar aqui e vai fazer o seguinte. ID, que é o que ele retorna, o meu use case retorna. Eu vou usar use case, ponto. Olha, ele já começou a buscar coisa. Execute, que é o método que eu tenho lá. O que esse método espera receber? Ele espera receber um item ID, que eu tenho ali, item ID, e ele espera receber um request desse tipo, o FromBody aqui. Então, vou passar o request. Perfeito. E só. O que eu posso fazer agora é, no meu created, eu vou retornar esse ID aqui, porque senão vai ficar meio avulso, né? Ele tem 2 propriedades no created. Então, eu vou colocar uma string vazia, string.empty, e o meu ID que eu acabei de criar. Maravilha. A princípio é isso. Vamos testar agora. Vamos testar esse cara aqui. Deixa eu olhar aqui em minha base de dados. Eu tenho alguma oferta? Nenhuma, só tem uma. Então, o que eu criar, possivelmente,
o esperado é que ele seja o número 2. Então tá aqui. Eu tenho um token válido, certo? Eu tenho o objeto aqui, o ID. Vou colocar o 1, deixa eu olhar aqui que a gente tem de opção aqui. Cadê são os itens? Digamos que eu queira dar um lance aqui no Nintendo Switch OLED. Ele é o número 5. Então vou colocar aqui 5. O token é esse. Quanto é que está custando um Nintendo Switch? Eu nem sei. Digamos seja 800. 800 eu tô querendo arrematar mesmo de cara. Vai ficar no 700. Bom, eu vou mandar ele ir. Vamos lá. Vou mandar ele executar. E ele possivelmente vai me retornar um 2 aqui. 2. Perfeito. Created. Se eu olhar no meu banco de dados, em Offers, dá um refresh. Tá aqui o 2 criado. No item número 5. Quem é o número 5? Nintendo Switch OLED. Quem foi que fez o lance? Foi o Cristiano. Maravilha. Esse é o cruzamento de dados que a gente precisa. Então, acredito que foi tudo isso que a gente fez nessa aula 2. Espero que você tenha gostado. Esse ficou bem mais longo do que o outro. Tinha muita coisa para explicar. Eu tentei encurtar. Ainda vou dar uma editada nesse vídeo. É isso aí. Vamos para a aula 3. Tamo junto.